Olá, Carla, seja bem-vinda. Estou só conectando um outro aqui que é do espaço. Oi, Kátia. Poli. Vamos chegando, pessoal. Estou tentando ligar um outro aqui. Vou ver se consigo ainda. Estamos com um problema. Neia. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Oi, Lê. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aí com a gente, beleza? Franciele. Pessoal, só vamos aguardar só mais um pouquinho e aí nós vamos começando. Depois já vou me dando um sinal de positivo se vocês estão visualizando bem e se vocês estão me vendo bem, tá? Vendo e ouvindo. Só para ver se a gente já começa, se espera mais um pouco, beleza? Show, Fran, obrigado, viu? Pessoal, eu tenho um caminho aqui para percorrer hoje na live, né? Para a gente falar um pouco sobre a raiva. Mas de qualquer forma, quero deixar aqui para vocês a possibilidade de a qualquer momento vocês estarem perguntando ou trazendo algum questionamento a respeito do que eu estou falando ou algo direcionado à vida de vocês, beleza? Até porque a raiva é algo que traz grandes reflexões, né? Tanto de uma maneira positiva quanto de maneiras negativas. Isso nós vamos falar um pouco hoje. Legal, pessoal. Pessoal, acho que já deu um tempinho. A gente começa e conforme for chegando pessoal, forem surgindo dúvidas, a gente vai conversando, beleza? Acho que para a gente começar a falar sobre a raiva, a gente precisa entender as emoções, né? Porque sem entender as emoções, a gente não consegue partir muito, porque cada um pode ser que tenha algum conceito do que é raiva para cada um, mas a gente tem que entender todos os conceitos que envolvem as emoções. Assim fica muito mais fácil a gente caminhar, né? E vale a gente ressaltar o seguinte, né? Primeiramente, que nós temos dentro do nosso cérebro uma região chamada sistema límbico, tá? Que é o sistema das nossas emoções. Então é a partir de informações que a gente tem fora, isso é captado pelo cérebro e consequentemente ali que a gente consegue descrever ou trazer algumas sensações, seja raiva, tristeza, medo, angústia, felicidade, enfim, né? Tem uma gama de emoções bem grandes. Então,
Para a gente pensar um pouco no que significa essas emoções na nossa vida, nós temos uma informação fora, no nosso ambiente, essa informação é captada pelo nosso cérebro, e dependendo da nossa interpretação com o nosso mapa de mundo, então nós desencadeamos essas emoções, né? E a raiva é apenas mais uma delas. Então, partindo do princípio da raiva, pensem a princípio assim, quando nasce a raiva em vocês? Normalmente é quando nós somos contrariados, é quando a gente tem alguma situação de uma grande frustração. Então isso traz uma revolta talvez ali, né? E isso é muitas vezes a raiva. E se a gente pegar uma filosofia, muitas vezes dos chakras, né? A raiva, ela está muito ligada à parte do fogo, está ligada ao plexo solar, que é bem a região ligada ao estômago, fígado, pâncreas, né? Então, uma região que está ligada a fogo, ela pede movimento, né? Então, isso muitas vezes é a raiva, é algo que me pede movimento, me pede uma reação, me pede o encarar algo que eu estou vivendo, né? Me pede uma luta até, dependendo o que estiver acontecendo. E vale ressaltar o seguinte, quando a raiva é apenas uma raiva, né? E não se tornou um conflito, algo extremamente pesado para mim, simplesmente é algo que eu preciso lidar, mas algo que não traz reação nenhuma no meu corpo, tá? Agora, quando nós estamos lidando com uma situação que ele passa um limiar, que esse limiar depende de cada um, ele atinge uma região do nosso cérebro que é na parte lateral, mas mais para trás, mais perto do occipital. E que ali está muito ligado a uma parte do estômago, os condutos, né, que são pequenos vasos de fígado e pâncreas, tá? E também uma parte do esôfago. Então, essa parte especificamente do lado direito do cérebro, ele está conectado com a raiva, ou seja, uma raiva territorial, algo que eu vivenciei e que eu não consegui às vezes reagir ou algo que foi uma frustração muito grande, foi uma contrariedade muito grande e algo que eu não consegui digerir, tá? Então, imediatamente, se vocês repararem, esôfago, estômago e esses condutos que são pequenos vasos no fígado e no pâncreas, são como se fossem canais, como se fossem isso, né? Então, eles servem muitas vezes para condução, seja de um alimento, e dos conductos servem para liberação de alguns hormônios pancreáticos e também biliares, tá? Então, quando nós vivenciamos essa raiva extremamente grande, acontece que dentro desse vaso tem um propósito, que é como se fosse, eu preciso aumentar a luz desse vaso, como se fosse fazer isso daqui, para que pudesse engolir melhor, para que eu pudesse digerir melhor e para que eu pudesse liberar mais suco pancreático e parte digestiva, tá? Então, imediatamente após eu vivenciar um conflito, uma raiva extremamente intensa, começa a acontecer a formação de pequenas úlceras nesses tecidos. E ali, essas pessoas experimentam uma dor muito grande, tá? Tem aquela dor em queimação, uma dor, dependendo da região, uma dor em pontada. E isso é muito forte, isso é muito pesado também, tá? Isso inicialmente. Quando a pessoa resolve esse processo, vamos dar um exemplo aqui, né? Imagine que você houve uma briga muito séria com o seu irmão, né?
e é algo que ele te acusou, ele fez um monte de coisas e você sente uma raiva muito grande dele. Quando por algum outro motivo aconteceu de vocês resolverem, conversaram e tudo mais, então inicia-se a partir dali a resolução dessa úlcera. Então começa a ter um preenchimento, tá? Começa a ter um preenchimento dessa úlcera, tá? E dependendo do tamanho dessa úlcera, pode ser que seja interpretado futuramente como um tumor nessa região. Mas que na realidade, se vocês analisarem bem o que eu estou falando, é apenas a resolução de um conflito que vocês vivenciaram de muita raiva, uma raiva territorial, tá? Então reparem que a raiva ela pode ser simplesmente uma emoção em que eu lido com ela, eu interpreto ela e expresso ela na minha vida, como dependendo da intensidade da raiva que eu estou sentindo, eu posso estar desenvolvendo então um quadro de um conflito biológico, isso levar a uma alteração em alguns órgãos, né, e tecidos, tá? Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, por favor, mandem já um comentário abaixo, beleza? E aí que entra o grande processo. A gente pode entender a raiva de duas formas. Uma forma é, olha, eu dentro da dualidade que a gente vive, do certo e errado, do bem e o mal e tudo mais, eu posso olhar para a raiva e interpretar ela como uma emoção positiva ou uma emoção negativa, né? Mas talvez, se a gente pensar bem a fundo, ela não é nem positiva e nem negativa. Ela é apenas uma expressão de algo que eu estou vivenciando, né? Então, se eu saio e me separo dessa dualidade que estou vivendo, que é essa interpretação da raiva, eu posso me permitir sentir a raiva, sentir o medo, sentir a tristeza, também sentir a felicidade, expressar ela, porque essas emoções elas trazem consigo uma informação, seja algo que eu estou muito eufórico como a felicidade, algo de profunda alegria, como também algo como uma frustração, uma contrariedade. Então, quando eu me permito, eu saio do certo ou errado, ou do bom ou ruim, isso então eu posso me permitir sentir essa raiva, expressar essa raiva. Ou seja, o que ela está me pedindo, né? O que ela está me pedindo? Eu vivenciei um processo de uma profunda contrariedade. Então, eu posso me permitir, a partir dali, resolver isso, seja com a pessoa ou com algo que eu estou vivenciando. E a partir dali, o meu corpo já começa a resolver e a raiva começa a aliviar, seja de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais lenta, depende do processo que cada um está vivenciando. Então, veja se faz sentido para vocês, tá? Ou seja, algo como a raiva se expressa ali, dentro do processo de bom ou mal, beleza? E aí, nós temos também um outro ponto, bem importante, que é um questionamento. Porque a raiva ela pode estar surgindo de diversas maneiras, diversas formas, tá? Agora, talvez essa raiva que eu estou sentindo agora, veio da onde? Né? Será que veio de uma frustração? Será que veio de uma contrariedade? Será que veio da onde isso? Então, vale uma reflexão para perceber o que eu estava pensando, o que eu estava vivenciando, tá? É como se eu desse, pensando nisso, um passo antes de começar a sentir a raiva. Tá? Essa é uma técnica muito legal de ser usada, tá?
Lembrando, nós não estamos aqui para controlar a raiva, nós estamos aqui para entendê-la, tomar consciência da raiva e, consequentemente, conseguir expressá-la na minha vida, tá? Então, dá um passo para trás, né? O que eu estava pensando ou o que eu estava vivenciando, né? Será que eu estava tendo uma conversa muito densa com alguém? Ou será que eu estava pensando e brigando com alguém na minha cabeça? Né? Então vale a pena essa reflexão, para que vocês possam ter certeza de qual a origem da raiva de vocês. A partir desse momento que eu já sei qual foi o passo que eu dei para começar a sentir a raiva, é muito mais fácil de trabalhar ela, né? Então, eu vou procurar na minha mente qual foi a primeira vez que eu senti tudo isso. Por exemplo, eu percebi que foi uma conversa que eu estava tendo e que eu me senti muito frustrado. Beleza. Então, qual foi a primeira vez que você lembra que você se sentiu muito frustrado? Provavelmente você vai voltar lá na infância, né? Mas vale a pena essa reflexão. Depois de perceber isso, nós temos um segundo passo, que é o que eu faço, quais as minhas atitudes, quais as minhas ações quando eu sinto a raiva. Né? Porque tem pessoas que têm raiva e pode ter uma autopunição. Tem pessoas que têm raiva e punem os outros. Pode ser que eu me cale, pode ser que eu fique brigando internamente na minha cabeça. Pode ser que eu me feche. Pode ser que eu crie uma atitude de deboche com as pessoas que estão falando comigo. Então, percebam qual é o passo a passo. Então, tem um passo antes de começar a sentir a raiva, tem a raiva e tem a expressão dessa raiva. Ou seja, o que eu faço quando eu sinto raiva. Kátia, eu só vou terminar aqui, concluir isso e eu já respondo isso, beleza? Então, então esse é o caminho, né? Então, um passo antes da raiva, o que eu estava fazendo, depois a raiva e o que eu faço depois. Porque o que eu faço depois é um monte de programa que já está armazenado no meu cérebro. Porque desde a primeira vez que eu vivenciei a raiva, eu fui aprendendo quais comportamentos eu teria que poderia me safar ou me trazer uma sensação de bem-estar. Então, durante todos os anos da nossa vida, a gente foi encontrando qual o melhor caminho. Porém, hoje, dependendo do tempo de cada um, isso pode ter se tornado um comportamento totalmente inconsciente, ele já não é mais pensado. Então eu sinto a raiva, eu já tenho uma série de comportamentos automáticos. Só para você ter uma ideia, eu atendi uma mulher que veio trabalhar justamente a raiva, né? E ela vinha me dizer justamente isso. Que ela falava assim que ela ficava totalmente cega e que hoje ela já sabia exatamente os comportamentos que ela tinha depois da raiva. Então, de acusar o marido, de brigar com ele e tudo mais, ou quem for que estivesse na frente dela. Então, reparem, ela tinha a parte final, que era todo o comportamento depois da raiva, mas ela não tinha aquele início, né? O que acontece? Porque a partir do momento que eu entendo o que acontece antes, a raiva, e o que eu faço depois, então eu posso trabalhar em mim a mudanças desse comportamento depois. Então eu preciso estar mais presente, eu preciso estar atento. Então quando acontecer, sei lá, essa frustração, essa contrariedade, que eu sei o que está acontecendo, então eu já crio uma série de adaptações.
outros comportamentos que eu não fazia antes, tá? Então, fazendo isso, eu saio de um programa automático da nossa vida, tá? E isso ajuda muito, porque eu permito que a raiva se expresse. Porque a raiva não tem nada a ver, entende? É apenas a expressão de algo. Se eu fico debatendo, indo contra ela, ela dura muito mais tempo, beleza? Verifique se vocês entenderam essa parte, porque essa parte vocês podem estar usando na vida, no dia a dia de vocês, beleza? Se houver dúvida, me avisem que eu explico talvez de uma outra forma, beleza? Então vamos para a pergunta da Kátia, tá? Tem como diferenciar raiva de trauma? Sim. O trauma, Kátia, veja se você compreende, porque eu entendi dessa forma, tá? O trauma é algo que acontece no nosso externo, né? No nosso mundo, no mundo que a gente vive, tá? A raiva é a minha interpretação do trauma, né? Vamos a um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Imagine que você está numa roda de amigas e que chega assaltantes ali, né? Chegam assaltantes e aponta a arma, cada um aponta uma arma na cabeça de uma das suas amigas, tá? Talvez uma de vocês vai sentir um medo da morte a partir desse momento. Talvez uma outra vai ficar com muita raiva por estarem num momento divertido e essas pessoas estarem fazendo isso com vocês, né? Talvez outras pessoas vão, talvez uma das suas amigas vão desmaiar, né? Outras vão se sentir extremamente frustradas e assim por diante. Vão se sentir desvalorizadas, vão sentir um atentado contra a integridade, enfim. Cada uma pode interpretar o trauma de uma forma, né? E para ser trauma ele precisa ter uma intensidade, né? Vale ressaltar. É algo que está acontecendo no seu entorno, mas que tenha intensidade, né? Porque senão é apenas um evento que está acontecendo, né? Então a gente fala que para ser trauma precisa acontecer três coisas. Precisa ser inesperado, por exemplo, o assalto, né? Que é algo que você não está esperando. Ele precisa ser impactante e mesmo rodeado de pessoas, você precisa ter uma sensação de estar sozinha, tá? Então esses são os três fatores que a gente categoriza como um trauma. E a raiva, como eu expliquei, é apenas a interpretação do que aconteceu, tá? Veja se você compreendeu, tá, Kátia? E se tiver algo além disso, pode estar perguntando, porque isso dá muito pano para manga, tá? É muito bom. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem estar colocando. Eu tenho mais uma coisa para estar passando para vocês, antes até de vocês estarem perguntando, tá? Que dentro da agressividade, dentro da raiva, tem algo que talvez muitos de vocês já vivenciaram com outras pessoas, que é o biomaníaco agressivo, tá? Que é uma mudança comportamental e que para a medicina é algo psiquiátrico, né? É uma alteração da consciência da pessoa, ela se torna totalmente inconsciente, ela apenas reage. E isso acontece por duas coisas, são dois conflitos extremamente intensos que acontecem com essa pessoa durante um período curto de tempo. Uma é a raiva, que eu passei para vocês, do lado direito, que impacta nessa região. Um outro conflito que impacta no lado esquerdo do cérebro, que envolve o conflito ligado a reto e ânus, tá? Que é, muitas vezes, eu perder a minha identidade, eu não saber qual grupo eu pertenço, qual clã eu pertenço, me sentir sem apoio, sabe? Eu me sinto totalmente fora do meu mundo, tá? Um exemplo
até para unir essas duas coisas, imagine que você tenha vivenciado uma briga, né, muito grande, e a partir dessa briga, os seus amigos meio que apoiam o outro e não apoiam você. Além de você perder muitas vezes o seu clã, você também vivencia uma raiva muito grande. Se os dois conflitos forem extremamente impactantes no mesmo momento, né, eu tenho o lado direito impactado e o lado esquerdo impactado. Uma pela raiva da briga e o outro por eu ter perdido o meu grupo que eu me sentia tão bem, tão seguro. A partir desse momento é instalado talvez o biomaníaco agressivo ali, tá? E aí percebam, nós temos dois conflitos. Se eu vivenciei de uma maneira mais pesada o lado esquerdo, ou seja, o lado de ter perdido o grupo, aí sim entra o maníaco mesmo, tá? É aquele que sai e que vai agredir todo mundo, tá? É aquele que não vai nem pensar, tá? Me fez lembrar isso uma certa vez, lá na minha infância ainda, que numa briga de casal, o homem destruiu totalmente a casa, tá? Destruiu tudo, ou seja, após uma briga, destruiu tudo. Então isso representa, ou seja, algo inconsciente, né, que a pessoa simplesmente começou a reagir e a quebrar tudo, tá? Então isso é o biomaníaco agressivo, do lado esquerdo, que é o maníaco. Se por um acaso o que foi mais impactante foi a raiva, no lado direito, a gente considera o lado direito mais depressivo. Então o que acontece nesse momento? A pessoa ela tem a raiva, mas o peso maior está do lado depressivo. Então são pessoas que tendem a se punir muito mais, tá? Seja simplesmente expressando essa raiva em si mesmo, da forma como a pessoa puder. Por exemplo, desse tipo de trauma que a gente considera tatuagens, piercings, são maneiras, se vocês repararem, de uma autopunição, né? A própria droga, né? Simplesmente coisas que realmente me fazem, que me machucam, tá? De alguma forma, a gente considera que essa também são dois conflitos. Isso traz uma alteração da consciência, tá? E então eu posso ter uma raivazinha e talvez fazer uma tatuagenzinha, como eu posso ter um complexo de traumas tão grande que eu posso tatuar todo o meu corpo. Tatuagem não é um problema, mas que isso mostra toda essa alteração que acontece na pessoa, como uma autopunição, tá? E hoje tem diversas maneiras de se punir, né? Não apenas com a tatuagem, ou com piercing, ou com tudo mais. Mas percebam só isso, né? O lado esquerdo, quando está mais pesado, eu agrido os outros, e quando está mais do lado direito, eu me agrido de alguma forma, tá? A Kátia então pergunta, depois você pode passar e repetir, né, as três coisas que categorizam um trauma? Sim, Kátia, olha só. Precisa ser algo inesperado, primeiro ponto, né? Não pode ser uma coisa assim que, eu já estou imaginando o que vai acontecer, né? Por exemplo, imagina que a sua mãe está acamada há 3 anos. Você já sabe que a qualquer momento ela vai morrer, então não é algo inesperado ali. Pode ser até impactante, mas não é uma coisa inesperada. Diferente de um acidente de carro, algo que foi imediato. Então precisa ser inesperado. Segundo ponto, precisa ser impactante, tá? Então não é qualquer coisinha, tipo, briguei com meu marido, fiquei traumatizado. Às vezes não, entende? Ele precisa ser realmente impactante. E o terceiro ponto, ele precisa ser vivido numa sensação de solidão. Lembre, solidão não quer dizer que você está sozinha, tá? É uma sensação. Então,
Naquele caso que eu falei, imagina você numa mesa com várias amigas e chegam pessoas com arma na cabeça de todas vocês. Ali, por mais que vocês estejam em várias pessoas, você pode sentir o trauma em total solidão, porque é como se tivesse você e o assaltante, não mais ninguém. Então, isso é bem interessante, tá? Então, esses são os 3 pontos que categorizam um trauma, um conflito biológico emocional. E aí pensem nessas alterações que eu passei para vocês do biomaníaco agressivo, que é uma maneira que o cérebro tem de como foi um trauma muito pesado que envolveu 2 regiões do cérebro, essas alterações comportamentais são maneiras da pessoa se adaptar a algo muito pesado mesmo, entende? Então ela muda para que ela possa enfrentar o processo, né? Então esse é um ponto. Isso que eu estou passando para vocês, gente, principalmente dessa parte do biomaníaco agressivo, tá ligado à nova medicina germânica, tá? Então, para quem tem interesse de saber mais sobre isso, a partir de julho vai estar acontecendo então uma formação aqui em Blumenau. Então, para quem tiver interesse, depois pode estar deixando embaixo, que vai ser falado sobre esses traumas, as regiões do cérebro, como que isso funciona, como o nosso corpo reage, né? É bem legal. Então, para quem tiver interesse, deixe no comentário ou entre em contato comigo, beleza? Então, pessoal, quero ver como que tá isso até agora. Vocês têm alguma dúvida a respeito desse impacto no corpo, de como a raiva funciona no nosso cérebro, como ela funciona na gente, como que eu posso trabalhar isso? Deixem, então, a dúvida de vocês para a gente continuar até a gente finalizar essa live de hoje, beleza? Vou dar um tempinho para vocês enquanto eu tomo aqui meu Gatorade. E quem tiver interesse ainda de fazer alguma pergunta, pode estar deixando no comentário abaixo. Esse exercício que eu falei de pensar algo antes, sentir a raiva e algo depois, é muito importante, é muito legal. Porque nesse momento, se vocês repararem, eu não estou brigando com a raiva, entende? E a raiva, imagine ela como se fosse uma energia ou uma informação, né? Pense nela como uma informação que vem de fora, vem para o meu cérebro interpreta isso, se transforma na raiva, e ali é como se eu tivesse um pacote de energia para eu usar, né? E aí entra, ou eu uso para me punir, uso para punir os outros, ou se eu sair daquele conceito de certo e errado, eu posso usar isso para fazer algo de muito bom. Se eu tenho consciência do que está acontecendo. Percebem como isso é maravilhoso? Então, no final, se eu pego a raiva, percebo qual é o caminho que ela percorre na minha vida, fica muito mais fácil de eu mudar as minhas atitudes, as minhas ações, torná-las mais conscientes. Dessa forma, eu pego aquele pacote de energia e faço algo de bom para a minha vida, e não algo que me puna ou que puna os outros, né? Sempre pensei que eu fosse traumatizada, mas agora, será que sinto raiva mesmo? Pode ser, Kátia. Tenta usar isso que eu te falei, sabe? Que eu estava falando agora. Perceba esses trilhos, né? Quando começou, o que será que você faz quando você sente a raiva? Então, quando você já tiver consciência disso, mude os comportamentos, a princípio, né? Vai ser muito fácil. Se você estiver atenta, é muito fácil você usar esses novos comportamentos. Você vai se sentir muito bem e todo o processo da raiva que talvez te trazia mal-estar,
provavelmente você vai sentir bastante alívio, tá? Mas pode ser, cara, que vamos dizer assim, traumatizada, pode ser que pelos traumas que você vivenciou lá no passado, hoje, para não sentir a dor do trauma, você reage com a raiva. Pode ser que seja algo assim. E aí nós teríamos que, dentro de uma sessão terapêutica, entender quais foram esses traumas que você evita entrar em contato, né? E aí você apenas reage já com a raiva para não sentir aquela dor daquilo que você sentiu no passado, tá? Pode ser que seja algo nesse sentido, beleza? Veja se você entendeu tudo isso, tá? E a Beth: oi Pedro, tenho dúvida do último passo. Depois de descobrir como costumo agir com raiva, quais são as estratégias para não continuar no automático? Beleza, olha, então, vale muito a pena, tá? Vocês pegarem um papel e uma caneta quando vocês estiverem analisando isso e perceber, então, olha, depois que eu sinto a raiva, eu começo a respirar mais forte, depois me dá uma vontade de, sei lá, bater em alguém, ou eu começo a morder minha boca, entende? Então, esses comportamentos. Qual é o próximo passo? O próximo passo é eu criar novos comportamentos que não sejam os mesmos. Entende? E aí que tá. Sempre que vocês sentirem aquele passo antes da raiva, ou sentiu a raiva, aí vocês vão se forçar a fazer um novo comportamento, até que isso esteja estruturado no seu cérebro, tá? Tem até um passo antes disso, quer dizer, um passo depois disso, que vocês já treinaram, já mudaram o comportamento, que perceber qual é a sensação no corpo de vocês antes da raiva, tá? Isso dá um pouco mais de trabalho, mas é possível também. Então, quando vocês dão esse passo, ou seja, antes de sentir a raiva, naturalmente a raiva ela quase como se ela mudasse de nome, porque ela vem apenas como uma energia extra para eu fazer algo de diferente na minha vida. Mas hoje, vamos pegar um primeiro passo, mudar os comportamentos. O que é importante é estar atento. Ou seja, o que eu vou fazer com tudo isso? Né? Então, quando bateu a raiva, eu preciso já ter muito certo quais são os comportamentos que eu vou fazer daqui para frente, tá? Então, eu tendo essa base de comportamento, fica muito mais fácil para eu fazer essas alterações, beleza? Veja se eu te respondi, Beth. Qualquer coisa, se ainda não tiver compreendido, pode deixar mais perguntas por aí, beleza? E aí, pessoal, é mais ou menos assim que funciona a raiva, né? Se vocês repararem, ela age muito mais no nosso aparelho digestivo, tá? Porque ela entra mais com esse aspecto de conseguir digerir algo que eu estou vivenciando, tá? Por isso que age mais nessa região. Quero deixar com vocês o seguinte: quem tiver alguma dúvida, tá? E que queira que seja falado numa live, seja de um sintoma de uma doença, algo que traga uma complexidade talvez um pouco maior, deixe no comentário, mande no meu pessoal para a gente estar batendo um papo nas próximas semanas, tá? Vai ser muito bom. Outra coisa que também a gente pode estar falando aqui é com relação a relacionamentos, que daí entra mais ligado à constelação, né? Dentro da minha família de origem, relacionamento amoroso e tudo mais. Então, para quem tiver alguma dúvida, pode estar deixando. Tem mais talvez apenas um compartilhar. O controle tem que ser muito bom, né? Para que na hora da raiva fazer essa mudança comportamental. Exato. Eu falo que você precisa estar atenta, né? Precisa estar bem atenta. Por isso que sempre quando a gente começa a trabalhar isso, talvez vocês vão se dar conta no meio de uma briga já, tipo, putz, passei, entrei no inconsciente de novo.
Mas é normal, entende? Mas conforme vocês vão ficando mais atentos, prestando atenção exatamente no que está acontecendo, mais fácil vai ser de não dar esse passo para a inconsciência. Porque entenda que seu cérebro ele sabe um monte de caminho automático, né? Por quê? Porque você já aprendeu. Você já aprendeu que, sei lá, a hora que você acorda, você vai, fica uns minutinhos a mais, vai tomar banho, vai comer. Todos esses comportamentos automáticos, o seu cérebro te coloca dentro do automático. E assim também são as reações da raiva. E quando a gente consegue sair dessa inconsciência, aí sim as coisas começam a mudar. Mas realmente precisa de perseverança, precisa de atenção, precisa de foco, tá? Dá trabalho, mas é bem gratificante quando a gente consegue ver a mudança, né? Esse passo antes. Beleza? Pessoal, foi um prazer hoje estar com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, vocês podem estar entrando em contato, seja pelo WhatsApp ou aqui pelo Instagram. Lembrando que a live logo depois estará disponível no YouTube, no meu canal. Então quem quiser depois estar entrando em contato, assistindo de novo e tudo mais, vai estar lá para vocês assistirem, beleza? Então, para quem quiser depois pode deixar alguns comentários de algo que a gente está falando semana que vem, ou semana que vem eu trago alguns temas novos para vocês, beleza? Então, beleza, gente. Um grande abraço a vocês e até semana que vem. Beijão, gente. Tchau, tchau.